Fala galera, estamos aqui em mais uma entrevista com o Aprovado, esse programa que eu entrevisto aí alguns alunos da mentoria do 01 que foram aprovados em concursos de TI, né? Principalmente os concursos de TI que pagam acima de 10 mil, 10K por mês. E temos aqui hoje um deles, Bernardo. Bernardo, primeiramente, meu caro, obrigado aí por disponibilizar esse seu tempo para ajudar aí os concurseiros que ainda estão nessa jornada aí rumo à aprovação em um concurso de TI. E queria pedir primeiro aí para você se apresentar rapidamente para os colegas e dizer como foi que você me conheceu. Bom, primeiramente, boa noite. Eu me chamo Bernardo, sou de Belém do Pará e eu conheci o canal, para ser sincero, foi zapeando pelo YouTube. Eu estava passando pelo YouTube e vi uma aprovação, né? Falei, bom, eu pensei logo assim, deve ter sido um aluno especial que foi aprovado no concurso e tudo bem, né? Aí apareceu outro e mais outro e mais outro e mais outro. Eu falei, ué, alguma coisa tem de diferente aí. Porque não é possível que o mesmo professor tem 10, 15 alunos, isso no intervalo de 3, 6 meses, aprovados em concursos grandes, né? Então, alguma coisa tem de especial e eu quero conhecer isso. Então, assim que abriu a turma, eu lembro, acho que eu fui um dos primeiros a entrar na Entra. turma e queria conhecer qual era o segredo e acabei descobrindo. Hoje vai. Mas antes de tu entrar, como é que era a tua situação, assim, o teu trabalho e tua situação no mundo dos concursos, vamos dizer assim? Pois é, eu me formei em 2010, né? Então, de lá, eu trabalhei acho, por uns 6 a 1 ano, mas não gostava muito da área, sabe? Era bem básico. Não era muito TI, sabe? Era mais parte de informática, assim, aquela informática básica. Então, eu gostava muito e acabei que eu larguei a área, fiquei 3 anos fora e fui abrir um negócio, né? Eu sempre pensei que tinha aquela veia empreendedora, não sei o que mais e tal. Só que eu só tive experiência ruim do negócio, sabe? Foi só prejuízo, só dor de cabeça. E na minha família tem duas pessoas que são concursadas que são bem de vida, né? São as únicas que são bem de vida. E elas sempre falaram, olha, faz concurso, porque concurso é tal, concurso é isso, concurso é bom, tem a estabilidade, tem um salário, tem a sua remuneração garantida no final do mês e tal. Só que eu sempre quis abrir negócio. Então, aí fui abrir negócio. E me arrependi amargamente, porque foi só dor de cabeça. Aí quando foi em 2014, eu voltei para fazer. Eu falei, bom, vou fazer concurso, vou tentar concurso. Só que eu comecei como todo iniciante começa, né? Eu vou focar onde tem mais vagas. Eu lembro que eu comecei pelo concurso da Polícia Federal para agente. Eu pensei que eu ia até pior, mas eu não passei por uns 5 ou 6 pontos, né? Era aquela de certo e errado, né? De uma não lava a outra. Não passei por uns 6 pontos. Eu pensei, bom, eu vou continuar tentando. E fui fazendo, fazendo. Fiz INSS, fiz da UFPA aqui para a parte administrativa. E sempre batendo na trave. É ficar por 1 ponto, dois, cinco, dois. Só que depois de uns 3 anos só de reprovação, né, fica um pouco desanimado. Eu fiquei, pô, será que isso é para mim mesmo? No caso, tu Será não que estava eu. fazendo concurso de TI, né? Não, Não, não não tava, era porque para a área de TI. eu tava fora da área, tinha uns 6, 7 anos, então eu tava muito desatualizado, sabe? Eu tava pensando, bom, não vou me aventurar. Aí quando foi em 2017, que eu tava quase desistindo de fazer concurso, apareceu um concurso de TI de um órgão da prefeitura aqui de Belém, chamado CODEM. Pensei, bom, vou fazer, tô um tempo parado, comprei aquelas apostilas aquela de banca mesmo, de TI, que era só o básico do básico mesmo. E não levei muito a sério, né? Só estudei, levei muito a sério. Mas para minha surpresa, eu fiquei em sexto lugar, mesmo tirando 5,5, 6, se eu não me engano. Eu pensei, ué, no outro que eu fazia, eu tirava 7 e não passava. Ficava em 500 e pouco. No de TI eu tirei 6 e fiquei em sexto lugar. Falei, bom, então eu vou tentar. Eu acho que eu achei um nicho bom. Vou voltar para minha área, no caso. E desde aí foi um caminho sem volta. Comecei a estudar para curso de TI, fui, fui galgando aprovações. Hoje em dia eu estou no meu terceiro cargo público. Eu passei na prefeitura, passei no estado e agora o TRT estou aguardando só a nomeação. Lembrando que esse do TRT foi o que tu conseguiu ser aprovado depois da mentoria, né? Antes, tu Isso. estava Antes no teu cargo foi só na atual, força né? bruta antes. Foi só na tentativa e erro, fazendo tudo errado, às vezes alguma coisa é certa, mas mais errado do que certo. Demorou, Legal.
tempo para eu passar, que é uns 2, 3 anos estudando, mas pelo menos já aconteceu, né? Exatamente. E aí, tipo, no meu caso, eu imagino que, como tu falou aí, força bruta, né? Então, antes e depois da mentoria, tu estava estudando, tu já estava estudando, mais ou menos ali a mesma quantidade de horas, só que aí o que mudou foi que antes da mentoria era força bruta, aí depois mudou alguma coisa, né? O que é que tu mudou, assim, que tu acha que foi o que mais te ajudou? Cara, eu digo que mudou 100%, principalmente pelo cronograma. Que antes eu estudava o que vinha na minha cabeça, vinha assim, hoje eu quero ler isso, hoje eu vou estudar sobre isso. E quando eu pegava uma matéria, eu só acabava de estudar quando eu acabava a matéria, ou seja, às vezes eu passava 2 semanas numa mesma matéria, pensando assim, não, se eu for mudar de matéria, eu vou acabar esquecendo. E na verdade, parece que é o contrário. As coisas vão se juntando, depois vão se interligando. Então, essas coisas que eu aprendi com a mentoria, que um cronograma feito para seguir todos os dias é essencial. Perfeito, é demais. E no caso aí, conta um pouco mais aí o cargo aí que tu foi aprovado, né? Assim, conta pra galera, eu já sei, né? Mas conta aí como é que foi, Bom, até especificamente então, nesse concurso. eu fui aprovado para analista judiciário do TRT da oitava região, para o cargo de TI, e estou em oitavo lugar E no e estou na Pará, né? Na expectativa. tua, Isso, na no tua Pará, cidade, né? Na isso, tua na minha região. cidade, na capital. Boa. É tudo que eu queria. Na verdade, eu sonhava com esse concurso há muito tempo, porque eu tenho um amigo que era do TRT, só que ele era nível médio lá. E ele falava muito bem do tribunal, que o tribunal era muito bom, tinha muitos benefícios, o ambiente era excelente. E eu sempre quis trabalhar no Poder Judiciário, né? Então, confesso que quando eu comecei a, a, a estudar para TI, eu não tinha um foco numa carreira fixa, assim, eu quero ser policial, quero ser. Meu foco sempre foi ganhar 5 dígitos, pessoal. Eu só vou parar quando eu ganhar 5 dígitos. Aí fui levando, levando, levando. E apareceu esse concurso do TRT. Eu falei, bom, vou aproveitar. E calhou também que foi na mesma época da mentoria também. Eu falei, opa, então tá tudo se encaixando. Eu comecei a mentoria, acho que foi em julho para agosto, e a prova foi em novembro. Então deu certinho no pré-prova. E foi, cara, foi um divisor de águas. Foi o que me aprovou. Show demais. E conta mais, tipo, eram quantas vagas? Em que posição tu ficou? Teve aí alguma. É assim, o concurso era cadastro de reserva, só que foi uma luta, porque na objetiva eu fiquei por 2 questões. Aí veio aquele baque, poxa, 2 questões. Entrei com recurso e consegui derrubar 3. Aí fui para discursiva. Na objetiva, de 780 inscritos, só 38 conseguiram tirar o mínimo, né? Hoje em dia tá muito comum provas que quem tira o mínimo entra, né? Uhum. Para TI, no caso. E desses 38, fomos para discursiva, e na discursiva eu fiquei por meio ponto. Falei, meu Deus do céu, de novo, não é possível. Entrei com outro recurso e ganhei um ponto. E fiquei em oitavo lugar dos 9 aprovados. Só 9 ficaram aprovados. Então, de acordo com o tribunal, todo mundo vai ser chamado, né? Só é uma questão de tempo, porque o tribunal abrange 2 regiões, então tem mais de 50 comarcas e consegui ficar entre os 9, foi muito sofrido, mas consegui. Show demais. E assim, não sei se tá isso na sua cabeça, né? Mas pode estar aqui na cabeça de alguém, tipo, ele passou por causa dos recursos, porque entrou na objetiva e depois entrou na objetiva, o recurso que aprovou ele. Na verdade, não foi, né? Foi, claro, algo muito importante, mas para você, é como você fala, tipo, as provas de TI, basicamente quem fizer os mínimos tá dentro, assim, muitas provas realmente está sendo assim, mas não é porque tem muita vaga, pelo contrário, são poucas vagas. É porque realmente as provas estão cada vez mais difíceis, a área de TI tem ali muito conteúdo para ser estudado, sem falar em português, constitucional, administrativo, né? Depois que você vê o tamanho do, entre aspas, do problema que é estudar tudo de TI, português, constitucional, administrativo fica Fica até tranquilo. tranquilo, né? E então, assim, é algo que realmente ajudou o recurso, mas teve todo um estudo aí que você teve que fazer para conseguir ali bater na trave e o recurso aí botou para dentro, né? Mas Se não, eu digo até que o recurso, aprender a fazer recurso, eu aprendi também na mentoria, porque, por exemplo, teve um caso de um rapaz que ele ficou por 0,07, só que ele não fez recurso e não passou. Ou seja, deixou a bola cair na frente do gol. Era só ele, não sei, né? Eu acho que dava para ele ter feito alguma coisa. Isso eu aprendi também.
o antigo Bernardo de 2017, 18, ele falava assim, não passei, tchau e paciência. Bola para Até a frente, parte de né? Bola recurso, para foi a bola frente. para frente, o sonho acabou, né? Mas até nisso eu aprendi também, a não desistir nunca e que o que está nas nossas mãos a gente tem que controlar. No caso, eu posso controlar a parte de fazer o recurso, agora se vai ser aceito ou não, fica na mão do examinador, né? Perfeito. E assim, essa coisa de bola para frente, eu até concordo, contanto que seja realmente quando você não pode fazer mais nada. Mas se tá ali, se pode fazer recurso, entrar com recurso para Sim, tentar, sim. né? E eu costumo dizer, inclusive, que mesmo que não seja assim, mesmo com recurso, é, que a chance maior seja de não conseguir, assim, vai que, sei lá, faltam muitas questões, ou pô, no seu caso faltava meio ponto, mas vai que faltava 3 pontos, ainda assim tem que entrar. Mesmo que a chance seja mínima, beirando a zero, ainda assim recomendo entrar porque é uma habilidade, né? Tipo, você vê essa, essa coisa de entrar com recurso, saber fazer um recurso, é uma habilidade que um concurseiro tem que ter ali na manga, né? Se precisar, ele tem que saber, né? Confesso que eu aprendi essa habilidade há pouco tempo. Eu realmente não sabia fazer recurso. Para mim, recurso era só de objetiva e de discursiva ia da cabeça do examinador. Só que eu descobri que não é a mesma pessoa que corrige a prova que faz o recurso, né? Então, pode ser que caia na mão de outro examinador que seja um pouco mais liberal e Uhum. que dê a pontuação necessária. Perfeito, é isso aí, né? Tipo, claro que pode ser o contrário também. Pode ser que caia num cara ainda mais É, rígido e ele não dê nenhum ponto. Pode, mas você tem que fazer a sua parte. tem Entrar que com um tentar, recurso, né? né? Porque aí, se o cara não entra com recurso, aí fica muito fácil para a banca só manter a nota dele. A banca não vai É, lá, ixi, eu acho que eu errei aqui nesse cara aqui, vou dar um pontinho a mais para ele. A banca dificilmente vai eu confesso que fazer isso, né? eu não estava muito confiante, não, porque o Sebrasp é pesado, né? Eles são muito teimosos. Então, eu pensei, bom, o que vier é lucro. E eu lembro que eu estava saindo no dia do Natal, então foi um presentão para mim, porque quando eu vi que eu ganhei um ponto no Sebrasp, valia 10 a prova, no caso, né? Aí fui para 5 e alguma coisa, quase 6. Então foi uma surpresa muito boa. Que eu consegui derrubar duas questões do Sebrasp, objetiva, e ganhar um ponto na discursiva. Não, é realmente. Não é tão fácil ganhar com recurso. Inclusive, muitas pessoas às vezes não entram por isso, né? Tipo, dificilmente vai dar, não vou nem gastar esse tempo. Mas não é o que eu recomendo, né? Legal demais, cara. Primeira aprovação aí num concurso acima de 10 mil, né? Porque, cara, 5 dígitos é uma ótima meta, né? Você não parar É, antes dos 5 dígitos. Não, mas realmente não é tão simples, né? Mas, Bernardo, tu acha que, tipo, se tu falou aí, né, o Bernardo de antes e o Bernardo de depois. Se o Bernardo de depois da mentoria já fosse esse Bernardo já logo no início aí dos teus estudos, tu acha que ah, teria mudado o quê? eu acho que eu teria adiantado uns 4 anos da minha vida, acho 4, 5 anos no mínimo. Ou estaria mais longe, ou estaria aprovado mais cedo. Assim, sabe, eu não me arrependo de ter feito uma base boa, porque apesar de eu ter batido muito na trave nesses concursos mais gerais, mas eu fiz uma base boa até de português, Uhum, de direitos e tal. E uhum, o pessoal de TI não costuma ser muito forte nessa área, então acaba que deu um upzinho. Eu uhum, era o, o contrário, eu era bom na parte básica e era meio fraco na parte específica. Aí eu fui equalizando isso com a mentoria, dando mais horas para o que valia mais e para o que eu estava mais fraco, né? Não focar no que eu já era bom. E isso foi essencial porque eu consegui equilibrar a pontuação em tudo. perfeito. É isso aí, que no final das contas, no concurso público, ganha quem tira a maior nota. Só que É, a né? maior nota é a soma das notas de cada disciplina. Só que tem disciplina que vale mais pontos, menos pontos, tem peso, não tem peso. E tem a disciplina que você já tá bom e a que você tá muito ruim, né? Então, todo esse equilíbrio aí Sim, que, sim. que sai ali o seu cronograma e aí você ajusta a carga horária com base nisso, né? Legal demais, cara. E assim, além, né, você já falou essa questão aí, usando minhas palavras, né? Você já deu a dica aí pro pessoal, né, de focar na área de TI, já falou a questão aí do cronograma, né, do planejamento. Mas o que mais aí que tu acha que para ti foi essencial? Algum erro assim que você viu? Poxa, cara, cometi esse erro, agora eu não cometo mais. Para compartilhar aí com a galera. Bom,
tem dois pontos aqui que também que eu lembro que foi essencial, que foi o hábito do estudo diário, né? Que para mim estudar sábado e domingo era algo assim impensável, era totalmente impensável. Eu falava, não, sábado e domingo eu tenho que descansar. E você sempre falava, não, tem que pegar pelo menos uma hora, meia hora, só para não perder o costume. Pega uma hora no sábado de manhã, 2 horas, sábado, domingo. Então eu falei, bom, vou tentar. E acabou que não foi tão sofrido assim, não, sabe? Quando a gente tem um cronograma, não fica tão sofrido. Bate aquela vontade de acabar a meta, assim. Ah, eu quero acabar minha meta até o dia tal. E eu comecei a estudar todos os dias, algo que eu nunca tinha feito antes, que é estudar todos os dias durante 3 meses, de domingo a domingo. E outra coisa também foi de colocar o edital do meu lado, que você muito lá me lembrou que é o seguinte, tem muita coisa que a gente estuda que não está no edital. Às vezes o assunto é muito geral e a gente pega uma parte de uma questão que a gente errou lá no site e a gente não sabe, só que essa questão nem está no edital. Às vezes é um sub-framework de outro framework que não vai cair, mas a gente perde tempo, vai atrás, vai cavando, 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 e essa questão nem está no edital. Então, o que eu aprendi foi a ver o edital todo dia. Eu estudava com o edital do lado para saber se tal assunto estava no edital. E muitas vezes, para minha surpresa, não estava. Eu estava vendo coisas que não estavam no edital. Isso aí é uma das características do conteúdo de TI, né? Com relação tanto a material de cursinho quanto a questões. Porque quando você está estudando português, condicionário, administrativo, você não precisa muito se preocupar com isso. Você faz lá o que o cursinho está mandando, depois você vai no site de questões, monta o caderno e pronto. Você tem uma razoável garantia de que o que tiver lá é o necessário, nem mais nem menos. Já a TI não tem muito isso, né? Às vezes o cursinho coloca coisa a mais, às vezes coloca coisa a menos, e nas questões, às vezes está classificado errado, ou às vezes, enfim, Isso. não está classificada. Eu até entendo o cursinho porque é o seguinte, o cursinho tem que botar mais do que deveria, porque se vier algo que não esteja lá, vai ter reclamação. Mas, porém, mas o cursinho coloca também muita coisa. Então, de 10 coisas que eles colocam no PDF, às vezes uma ou duas só que caem. E o difícil é justamente fazer esse filtro de só o que vai cair. Porque se for estudar tudo sobre tudo, não vai acabar nunca. Perfeito. É isso mesmo, é o famoso Pareto, né? E É, eu tento mostrar lá para os alunos na mentoria quais são aí os direcionamentos para tentar algo mais próximo aí do Pareto, né? Do que estudar mais o que cai mais, tentar identificar o que cai pouco ou nada e, consequentemente, deixar de lado, né? Né? uhum. Não é algo assim, tá aqui, essa é a fórmula. Não, não tem, né? Mas tem aí alguns direcionamentos, né? Legal. E, cara, hoje em dia, né, assim, mudando um pouco de assunto, né? Como tem aquela questão ali do olho na vaga, no seu caso, ainda teve ali prova objetiva, discursiva, recurso. Então, assim, fica menos a emoção de tipo, fui aprovado, é menor, né? Porque você vai, cada vez você vai vendo ali, opa, bati na trave na objetiva, aí entrou com recurso, opa, passei na objetiva. Bati na trave da discursiva, aí entra com recurso, opa, passei na discursiva. Mas tu consegue resumir um pouco aí como foi o teu sentimento? Por exemplo, ali, no caso principal, né? Quando saiu o recurso, tu viu que estava dentro das vagas. Como é Olha, que eu foi? Onde confesso é que eu que... não sou. Eu confesso que eu não gosto muito do Inovaga, Vaga, não. Eu tenho trauma desse site, na verdade. Porque É? sempre que eu colocava lá a minha nota, eu tô bem. Aí quando eu via, aparecia 20 pessoas, não sei da onde, saía do inferno, saía 20 pessoas na minha frente. E falei, puta merda, e agora? Não sei. Então eu peguei trauma desse site, não sei por quê. Principalmente no concurso acho que foi do INSS, que eu tirei uma nota boa, eu tirei 85 pontos líquidos, né? Pra 120 eu pensei, pô, tô dentro, né? Aí quando eu vi a nota de corte foi 95, 96, eu falei, não é pra ser. Aí todo concurso que eu botava lá minha nota, aí passava um monte de gente na frente. E nesse do TRT só tinham 6 notas. Eu pensei, mas um concurso com quase 1.000 pessoas, só tem seis notas. Aconteceu alguma coisa, não sei se tem alguma coisa errada. Eu falei assim, bom, tá estranho, né? Aí na objetiva eu vi que só 30 e poucos conseguiram, né? Pensei, opa, então realmente não estava tão fácil assim, né? Mas a minha maior batalha mesmo foi a discursiva, porque não adianta tirar 10 na objetiva e tirar 4 na discursiva que tá fora. E quando saiu o resultado do recurso, foi um alívio tão grande, sabe? Mas tão grande, porque foi no dia do Natal, foi certinho, então foi uma felicidade muito grande. Não é a minha primeira aprovação, né? Mas é a aprovação que eu queria desde sempre, né? Então, acho que
felicidade maior só quando eu assinar o papelzinho lá mesmo e tiver dentro já. É, não, com certeza. E, cara, pergunta que não quer calar, né? O pessoal aí que tá assistindo, tá vendo? Eita, Bernardo, aprovado de analista, esse cara aí é concorrente forte. Vai aposentar ou continua aí estudando? Como é? Bom, seguindo a recomendação do mestre Yuri, né, eu não posso parar, mas eu confesso que eu estou pensativo porque eu não queria sair daqui agora, por conta que a minha mãe ela é idosa, ela precisa de mim, eu preciso dar uma força para ela e tal de vez em quando, então eu não sei se no futuro, sabe, eu iria me arrepender de largar tudo aqui para ganhar mais fora, para deixar ela sozinha aqui, sem apoio, sem nada. Então, eu confesso que eu estou continuando estudando, mas não estou no mesmo ritmo, mas eu não parei. Mas eu Uhum, tenho plano, sim, de continuar ou para o Bacen, ou caso algum dia tenha uma CGU da vida de novo, TCU. Só que eu acredito que por esse ano, por hora, eu não vou fazer nenhum concurso. Talvez algum tribunal pelo Nordeste, eu gosto muito de lá também, algum TRT de lá, algum TSE unificado, mas por hora eu acho que nesse ano, pelo menos nesse ano, acho que vai ser TRT. uhum. Não, perfeito. E assim, se permite me dar mais um conselho, concordo com você, né? Tipo, tem a questão familiar, pô, você já está num cargo bom, mas assim, eu diria, continue estudando, você está fazendo isso, mas continue fazendo prova. Sim, Claro, aquelas provas que lhe interessam minimamente, né? Tipo assim, essa prova aqui, talvez eu me mudasse. Mas você não precisa tomar essa decisão. A decisão de estudar numa prova e fazer ela, e a decisão de tomar posse, né, e sair da sua cidade, são duas decisões diferentes que você vai tomar em momentos sim, bem sim. diferentes, né? Mas o seu estudo, ele vai se acumulando. Então, tipo, se você fizer um concurso aí, sei lá, Banco Central, e você estudar e for aprovado. Mas aí na hora que te chamar, tu decidir, não, acho que não vale a pena e tal, não sei o quê. Mas o concurso, o conhecimento, perdão, continua com você, aquela aprovação ali continua sendo sua, e o que vier depois né, não vai partir do zero. Agora, se você fizer o contrário, né? Não, vou parar. E aí, quando aparecer Banco Central, aí inventar de voltar, aí sim você vai se arrepender. E eu senti já isso, eu parei. Aparece, aí logo após a minha prova, eu parei novembro e dezembro de estudar 100%. Eu já senti que eu dei uma caída brusca, sabe assim? Então, por isso que eu voltei logo, é para não voltar do zero. Mas eu senti já que 2 meses parado já caiu bastante meu conhecimento. Perfeito, né? É isso mesmo, é que é o princípio, né? Ou você está aprendendo ou você está esquecendo. É, Então, às vezes a gente tem que estudar aquele mínimo, não é nem para continuar crescendo, é só para manter. sim, só para não Beleza. esquecer tudo, né? Show demais, Renato. Mas, meu caro, parabéns novamente aí. Aprovação Obrigado. dessa aí, analista de TI do Judiciário, não é algo fácil. Eu só fui começar a ter aprovação em concurso assim, de um nível de analista de TI do lá para o quarto ano de estudo, né? E olha que alguns erros que você cometia, assim, que eu considero erro, pelo menos assim, né? Eu não cometi. Tipo, esses 5 anos que eu estudei para concurso, praticamente foi só para a área de TI. Eu ainda cometi ali durante 10 meses, saí da área de TI, depois voltei e eu vi que era melhor na área de TI. É. E, e assim, esses 5 anos ali, no primeiro e no segundo ano, eu até tive algumas paradas, mas foi pouco tempo, coisa de poucos meses. E ainda assim demorou ali 3 anos e meio. Minha primeira aprovação em analista de TI foi no TST 2017. Foi 3 anos e meio, então. É puxado. E agora Realmente. também, depois dessa aprovação, aí, claro, eu continuei estudando, dando gás, aí praticamente tudo que eu fiz eu passei, né? Então, é isso aí que eu estou lhe recomendando, né? Não parar, continuar, porque muita coisa aí que a, o William Douglas já dizia isso no livro dele, né? Para quem não conhece, o William Douglas é um dos maiores gurus aí dos concursos públicos, tem livro e tudo. E ele fala que o cara que permanece estudando no início, ele reprova muito. Praticamente não aprova nada, e se aprova é concursos menores. Mas se ele permanece, depois
um tempo, aí, claro, esse tempo varia dependendo da pessoa e supondo que a pessoa continue estudando, né? Mas depois disso, normalmente o cara aprova em praticamente tudo. Não, eu sou um exemplo vivo disso aí, que eu acho que eu reprovei em mais de 15 concursos já. Inclusive, já reprovei duas vezes no mesmo concurso. Em 2016 e 2020, já reprovei duas vezes em cursos diferentes. Eu tenho mais reprovação do que aprovação, mas uma Ah, aprovação tô. fez tudo valer a pena. Mas a regra é essa mesmo, viu? Eu também É, tenho mais reprovação do que aprovação, mas é. né, no final das contas, eu tive de aprovação, assim, de, tipo, ficar dentro das vagas ou de ser nomeado e tal. Eu tive mais de 10, mas no final das contas eu só tô em uma. É, Só que, passando em uma. só que todas essas várias que eu tive e as que eu não tive também, foi o que fez eu chegar nessa que eu tô hoje, né? Que é muito boa, né? Aqui na Secretaria da Fazenda. Show demais, Bernardo. Mas, meu caro, vamos chegando aqui no fim da entrevista. E se tu puder deixar aí uma última dica, uma mensagem inspiracional, motivacional para a galera aí de TI que está estudando, ainda não foi aprovado, ou até já foi aprovado, mas no concurso menor, ou que está pensando em estudar, enfim, galera aí concurseira de TI, que pudesse pegar uma mensagem assim, colocar num outdoor, que todos os concurseiros de TI fossem ver, qual que seria essa mensagem? Bom, eu diria que a aprovação de TI se resume a uma palavra, consistência, porque não é sempre o mais inteligente que passa. Eu, por exemplo, eu não era um gênio em tempo de colégio. Eu tirava 6, 7, então eu nunca fui primeiro da minha turma, nunca fui um exemplo assim de, oh meu Deus, ele é muito bom, muito inteligente, só que a consistência fez eu passar. Eu vi muita gente muitas pessoas que eram mais inteligentes do que eu, só que não conseguiu manter uma rotina, não conseguiu ter consistência e acabava que não conseguiu grandes feitos na vida, por falta de disciplina. Então, eu nem digo que é força de vontade, porque força de vontade é algo muito pessoal, eu digo mais que consistência mesmo, né? Tem que estudar com vontade, sem vontade, chovendo, sol, tem que acabar o cronograma e uma hora vai sair. Eu digo por conta própria, porque eu passei o quê? Tô há 9 anos nessa vida, então uma hora vai, sabe? A escada rolante vai subindo, vai subindo, vai subindo, uma hora chega a sua vez, e quando chega, chega tudo de uma vez só. Perfeito, show demais, não? Concordo 100%, né? Em outras palavras, aí você fala de consistência, né? Em outras palavras, que também quem fala muito é o William Douglas, ele diz, só não passa quem desiste. Então, Isso. agora, claro, por exemplo, tem muita aquela galera que é concurseiro de edital, né? Quando sai o edital, estuda, aí depois dá uma parada. Aí quando sai outro edital bom, estuda, aí depois para. Uma hora esse cara vai passar também, até vai, mas, pô, vai demorar bem mais, né? E aí o problema do cara ser concurseiro de edital é que demora a passar, ele vai sendo reprovado muitas vezes, e aí pode ser chegar uma hora que pelo que eu entendi, quase chegou com você, que é você pensar, caramba, será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que não é melhor desistir, tentar outra coisa da vida? Será que isso é para mim? O problema é isso, quando demora muito, o cara começa a duvidar de si mesmo e aí desiste, né? Outra Mas, coisa também, Yuri, que eu recomendo fortemente é o tal do concurso escada, porque sair do 0 a 100 em um ano, alguns meses, é muito difícil, o peso é muito difícil, a pessoa fica desmotivada, acha que não é para ela. Como eu já tinha conseguido um cargo mediano antes, então eu estava trabalhando, estava recebendo todo mês, então a pressão era muito menor. Eu, eu até entendo quem tem um foco num cargo logo de auditor fiscal, de 0 a 100 assim, mas eu não recomendo ir direto, assim, porque o baque vai ser maior ainda. Então, se puder, faça um concurso de escada, pega um cargo aqui, um cargo de prefeitura, um cargo de estado, vai aumentando, aumentando, até chegar no seu foco. perfeito, não, concordo 100%, essa é a estratégia também que eu recomendo para os alunos. Até coloquei uma aula lá no curso, explicando melhor aí esse concurso de escada, dando ali uns direcionamentos, que é algo que na minha cabeça sempre teve muito claro, mas eu percebi que eu não estava, ou não estava explicando direito, ou enfim. Mas concordo 100% que é o que eu recomendo, é o caminho aí mais seguro, menos doloroso aí para quem quer chegar no topo aí dos concursos de TI. Show demais, Bernardo. Foi, meu caro. Novamente aí, muito obrigado por dedicar esse tempo aí Eu que e agradeço. até a próxima. Valeu, Yuri.